Estamos em 2025 e Chuck Norris continua a enfrentar desafios aos 85 anos. Parece que, para a estrela de filmes de ação, a idade é apenas um número, e os fãs estão a adorar. Seja a partilhar uma fotografia dele e da família em férias, ou a fazer uma participação especial, Chuck continua a manter os seus fãs informados. Sim, a sua vida parece agora muito diferente dos papéis cheios de ação que o tornaram uma lenda, mas construiu uma vida muito gratificante para si próprio. Muito para além de Hollywood, com uma fortuna de dezenas de milhões de dólares, incluindo um rancho com engarrafamento próprio e uma coleção de carros de fazer inveja até a milionários. Chuck tem estado ocupado, ainda cheio de surpresas, e vamos espreitar as novidades com a maior estrela de ação vivo. Antes da fama e da riqueza, tudo o que Chuck sabia na vida era lutar para sobreviver a cada dia. Nascido em 1940 como Carlos Ray Norris, era o mais recente membro de uma pequena cidade do Oklahoma chamada Ryan, onde viviam menos de 1.000 pessoas. A família Norris era muito pobre, tão pobre que a sua pequena casa não tinha casa de banho nem eletricidade. Os invernos eram tão frios que a família tinha de dormir com roupa. Durante um inverno em particular, a família era tão pobre que só comeu feijão e pão de milho durante 47 dias seguidos. Como se a dureza do seu habitat não fosse já um exagero. Chuck nasceu com uma doença grave chamada icterícia, e os médicos pensaram que poderia não sobreviver, pois pesava apenas cerca de 2,5 quilos à nascença. Mas, lutador desde o início, Chuck sobreviveu. Até a sua mãe acreditava que ele tinha um propósito para continuar vivo, embora ninguém naquela casa gelada pudesse imaginar qual seria esse propósito. O pai de Chuck, o próprio Ray Norris, teve uma vida bastante difícil. Aos 17 anos, mentiu sobre a sua idade para se alistar no exército. Combateu na Segunda Guerra Mundial e chegou mesmo a sobreviver a uma explosão mortal durante a Batalha do Rio. Mas, depois de regressar a casa, o trauma nunca o abandonou. Isso empurrou-o para o difícil abraço do alcoolismo. Quando o pequeno Chuck tinha 9 anos, Ray bebia 2 garrafas de uísque por dia. Numa véspera de Natal, no início da década de 1950, estava tão embriagado que bateu com o único carro da família num poste. Nos 12 anos seguintes, Ray saltou de um emprego para outro, mais de 20 no total. Trabalhou como mecânico, motorista de autocarros e motorista de pesados. Atravessou quase todos os estados dos rios e percorreu centenas de milhares de quilômetros. Mas mesmo assim, nunca ganhou muito dinheiro. Muitas vezes, trabalhava 14 horas por dia e... por vezes, tinha 3 empregos ao mesmo tempo. Para sustentar a família, a sua mulher trabalhava como empregada de mesa, ganhando $35 por semana. O vício problemático de Ray não parecia ajudar a família a sair da pobreza. E isso, somado a outros fatores, levou os pais de Chuck a pedir o divórcio. Nessa altura, Chuck tinha 12 anos e já tinha assumido algumas responsabilidades. Contribuía financeiramente, aceitando qualquer trabalho que pudesse, seja a entregar jornais, a engraxar sapatos ou a trabalhar no campo. Chuck fazia tudo. Quando conseguiu um emprego num supermercado, onde ganhava $12 por semana, o rapaz tinha de caminhar quase 12 quilômetros todos os dias para chegar ao trabalho. Após o divórcio, Chuck fez 13 anos, mas o pai não apareceu e, em vez disso, enviou-lhe uma nota de $5 amarrotada. O adolescente Chuck guardou esta nota durante muitos anos como um lembrete do que nunca quis ser. Na escola, era muito calado. Os professores diziam que conseguia passar um dia inteiro sem falar. Tinha um medo terrível de palco e uma vez vomitou antes de fazer uma crítica na 7ª classe. Recusou-se a tentar novamente e aceitou uma nota baixa. Também gaguejava tanto que evitava certas letras ao falar. Aos 15 anos, tinha apenas 1,57 metros de altura e pesava menos de 45 quilos. Os policiais frequentemente o provocavam. Um deles chegou mesmo a empurrá-lo para uma poça de lama à frente da rapariga de quem gostava. Era tão tímido que almoçava sozinho na sala da caldeira, no último ano do liceu. O fotógrafo da turma pediu-lhe que se afastasse, sem se aperceber que era, na verdade, um aluno. Mais tarde, Chuck viria a comentar que era praticamente invisível durante o liceu. No entanto, as coisas começaram a mudar quando a sua família se mudou para Torrance, na Califórnia. Nesse ano, deixou finalmente o pai para sempre. A nova vida numa nova cidade não era mais fácil. A família vivia num pequeno apartamento de 2 quartos com muito pouco dinheiro. Chuck continuou a trabalhar em empregos a tempo parcial para ajudar a sustentar a família. Infelizmente,
Ainda tinha dificuldades na escola. Reprovou na primeira aula de oratória e nunca participou em desportos ou clubes. Mas Chuck viria a salientar que algo extraordinário aconteceu no liceu. Foi num dos bailes de Natal da escola que conheceu a sua primeira mulher, Diane Holchek. Chuck tinha 16 anos e Diane era cheerleader. De alguma forma, encontrou coragem para a convidar para dançar. Aquela única dança transformou-se num longo relacionamento. Namoraram durante 2 anos. E Chuck pediu-a em casamento porque temia que ela o deixasse por alguém mais rico. Casaram logo depois de ele completar 18 anos. O casamento foi pequeno, com apenas 23 pessoas. As alianças foram emprestadas e a lua de mel durou apenas uma noite num hotel barato. Nessa altura, Chuck já se tinha alistado na Força Aérea e, 8 dias após o casamento, partiu para o serviço. Alistou-se no exército porque se sentia preso, principalmente depois de o seu pai bêbado ter causado um escândalo na sua formatura. Com apenas $300 e uma nova mulher para sustentar, a pressão era grande, o que fez com que Chuck falhasse no seu primeiro teste militar. Felizmente para ele, durante um processo de seleção, foi aceito como polícia aéreo, pois era uma das poucas vagas disponíveis para recrutas sem formação especial. Falhou o teste de aptidão física 2 vezes e meteu-se em problemas 2 vezes nos primeiros 6 meses. Para alguém que se tornaria uma estrela de ação de renome mundial, Chuck nunca tinha lutado contra ninguém antes de se juntar à Força Aérea. Aliás, no seu primeiro treino de luta, um adversário mais pequeno imobilizou-o em apenas 12 segundos. Mas tudo isso iria mudar em breve, e tudo começou com o nome. No final da década de 1950, Chuck foi enviado para a Coreia do Sul, onde os habitantes locais tiveram dificuldade em pronunciar o seu nome verdadeiro, Carlos, e começaram a chamar-lhe algo que soava como Chuckles. O seu comandante ouviu e encurtou para Chuck. Foi a primeira vez que o nome pegou. Chuck chegou a perguntar se podia manter o seu nome verdadeiro nos registros oficiais, mas o pedido foi negado. Os policiais disseram que os apelidos ajudavam a levantar o moral. Certa noite, sentindo-se perdido, Chuck entrou numa escola de judo. Um instrutor menor espancou-o violentamente, mas algo dentro dele fez clique. Regressou no dia seguinte e começou a treinar a sério em artes marciais com um mestre coreano chamado Kim Bak-man. Este professor tratava-o apenas por Chuck, que significava punho forte. A arte marcial que estudou na Coreia do Sul foi Tang Soo Do. No início da década de 1960, o seu tempo no exército tinha terminado e regressou à Califórnia com um cinto negro e um sonho. Após regressar aos Ki, aprendeu com mestres de Shotokan, Kitoryu, Kempo americano e Judo. Combinou elementos de cada um para formar o seu próprio estilo, que se tornou o Tang Soo Do americano. Para trabalhar, candidatou-se à polícia, mas, enquanto aguardava a resposta, abriu a sua primeira escola de artes marciais. Durante o dia, trabalhava na Northrop Aviation e, à noite, dava aulas de karatê. Em 2 anos, já tinha alunos suficientes para deixar o emprego. Foi uma atitude ousada, pois poucos americanos tinham ouvido falar do seu estilo de artes marciais, o menos conhecido Tang Soo Do. Esta atitude ousada seria em breve recompensada. E Chuck cedo construiu uma rede de escolas de karatê no sul da Califórnia, chegando a mais de 30. Celebridades como Steve McQueen, Bob Barker e até Priscilla Presley tornaram-se seus alunos. Com a família a crescer, Chuck sabia que tinha de aumentar as suas finanças. Foi então que se virou para os torneios. No início, as coisas não correram bem. Perdeu combates para Joe Louis e Alan Steen no Campeonato Internacional de Karatê. Foi derrotado 3 vezes por Tony Tullius e nocauteado precocemente por John Camossi noutro evento. Mas, em vez de o quebrar, estas derrotas alimentaram a sua determinação. De regresso ao mundo dos torneios, tudo começou a mudar. No final da década de 1960, Chuck começou a ganhar. Derrotou lutadores de topo como Joe Louis, Skip Mullins e Steve Sanders. No evento, chegou a usar um golpe de judo para derrotar um adversário muito mais velho, demonstrando que estava a acrescentar novas técnicas ao seu conjunto de habilidades. Voltou a enfrentar Joe Louis, mas desta vez usou movimentos e contra-ataques em vez de ficar parado. No final desse ano, tinha derrotado Joe Louis 3 vezes sem perder uma única vez. Chuck já não era apenas um professor, estava a tornar-se um verdadeiro campeão. No início de junho de 1967, Chuck participou num torneio de karatê, onde lutou e derrotou 7 adversários num dia. A sua última partida foi contra Skipper Mullins.
Poucas semanas depois, viajou para Nova York e conquistou outra grande vitória no Madison Square Garden, derrotando Steve Sanders. Foi aí que Chuck conheceu Bruce Lee após vencer o All-American Karate Open. O Bruce estava lá a dar uma demonstração. A sua conversa transformou-se em amizade e, mais tarde, numa rivalidade respeitosa. Nos 2 anos seguintes, treinaram juntos em Los Angeles. E até Bruce Lee daria mais tarde crédito a Chuck por o ter ajudado a melhorar as suas técnicas de pontapé. No início de 1968, Chuck enfrentou um jovem lutador chamado Luis Delgado, que lhe deu a 10ª e última derrota na sua carreira. Mais tarde, nesse mesmo ano, tiveram uma desforra. Chuck derrubou Delgado no primeiro assalto, mas Delgado ripostou com um pontapé que abriu a boca de Chuck. Mesmo assim, Chuck superou-o em pontuação e venceu. Alguns disseram mesmo que Delgado pode ter partido o braço durante o combate. Nessa noite, Chuck tornou-se o campeão profissional de karaté peso médio. Em abril de 1968, Chuck defendeu o seu campeonato americano de karaté no Torneio dos Campeões. Foi um formato de todos contra todos, mas ainda assim levou a melhor. No mesmo ano, também venceu novamente o Campeonato Internacional de Karaté e o Torneio Nacional dos Campeões. A 17 de janeiro de 1970, defendeu o seu título uma última vez antes de se retirar das lutas profissionais em 1974. Quando se retirou, Chuck nunca tinha perdido uma luta profissional de peso médio. Tinha mudado completamente a forma como o karaté era visto nos Estados Unidos. Em 1973, criou o Congresso Nacional de Tang Soo Do. Em 1979, ambicionava algo maior, pelo que fundou a United Fighting Arts Federation, onde introduziu o Chun Kuk Do, que significa o caminho universal. Este sistema combinava técnicas de luta robustas com valores de autodisciplina, respeito e crescimento pessoal. Em 2015, foi oficialmente renomeado Sistema Chuck Norris. Com a sua fama crescente, muitas pessoas queriam aprender com ele, incluindo celebridades. As suas escolas de karaté formaram mais de 300 cintos negros. Chuck chegou a treinar uma equipa de cintos negros que permaneceu invicta por 29 torneios consecutivos. A sua influência como professor tornou-se tão importante como o seu historial como lutador. Steve McQueen, um dos seus alunos mais famosos, incentivou Chuck a tentar representar quando o dinheiro escasseava. Mesmo assim, Chuck não entrou em Hollywood. Wood simplesmente teve de lutar para entrar. No final da década de 1960, enquanto ainda trabalhava na Northrop Corporation para pagar as contas e geria algumas escolas de karaté em paralelo, fez uma pequena aparição em The Wrecking Crew, uma comédia de espionagem protagonizada por Dean Martin. O papel de Chuck em The Wrecking Crew foi pequeno, mas foi o início de algo grande. Pois no início da década de 1970, o próprio Bruce Lee ligou a Chuck. Bruce precisava de um lutador a sério para interpretar o vilão em The Way of the Dragon. E Chuck aceitou. O filme bateu recordes em Hong Kong, arrecadando milhões e arrecadando mais de 100 milhões em todo o mundo. A cena final da luta tornou-se uma das batalhas mais icônicas da história do cinema. Não se tratava apenas de representação, mas de habilidade, técnica e respeito genuínos. O que o público testemunhou foram 2 verdadeiros mestres de artes marciais no ecrã. Aquela batalha de 10 minutos tornou-se um clássico. Mais tarde, Chuck chamou-lhe a melhor cena de artes marciais alguma vez filmada. E é difícil discordar dele. Chuck tinha passado de duplo a estrela. Mesmo assim, não queria viver na sombra de Bruce Lee, queria o seu próprio caminho. E alguém muito importante já estava disponível para o ajudar a trilhá-lo. Steve McQueen era o aluno de karaté mais famoso de Chuck e já tinha incentivado o seu professor a seguir a carreira de ator. Agora, acreditava que Chuck tinha mais para oferecer do que apenas cenas de luta. McQueen incentivou Chuck a ter aulas de representação na MGM. Chuck ouviu porque queria papéis com histórias reais. Esta mudança de mentalidade levou a um pequeno filme chamado Breaker, em 77. A maioria dos atores teria recusado o filme por ser de baixo orçamento e dirigido por um realizador desconhecido. Mas Chuck queria um papel principal que mostrasse mais do que apenas punhos. O filme surpreendeu toda a gente, angariou dinheiro suficiente para provar que Chuck já não era apenas um ator secundário. Sabia como conduzir um filme. Um ano depois, protagonizou Os Bons Rapazes Vestem Preto. O filme não estreou com grande sucesso. Foi lançado em apenas 5 salas em Denver, a 2 de junho de 1978. Os distribuidores não se queriam envolver.
Por isso, os produtores tentaram algo ousado. Eles próprios alugaram cinemas, pagaram taxas fixas e ficaram com cada dólar da venda de bilhetes. Chuck foi ainda mais longe. Fez uma grande digressão de divulgação, dando mais de 2.000 entrevistas num único ano. Trabalhou tanto que foi parar ao hospital com uma laringite. Mas este esforço incrível valeu a pena. O filme arrecadou mais de 18 milhões de dólares com um orçamento de apenas 1 milhão de dólares. Embora os críticos tenham criticado a sua prestação, o público não se importou. Viram algo novo. Um lutador de artes marciais americano duro no grande ecrã, diferente do Kung Fu importado de Hong Kong. Chuck disse aos repórteres que a sua personagem, John T. Booker, era sensível, mas mortal-se pressionado. Queria ser como Clint Eastwood, e esse sonho não parecia tão distante quando McQueen, o seu mentor, o aconselhou. Deixem os colegas de elenco falar. Concentrem-se na presença. Esse conselho moldou a sua carreira. Depois deste sucesso, Chuck não abrandou o ritmo. Em 1979, A Força do Destino chegou aos cinemas. Teve um orçamento modesto de cerca de 3 milhões de dólares, mas arrecadou até 23 milhões de dólares. Interpretou um campeão de karatê, ajudando a polícia a caçar criminosos, e o público adorou. Depois, protagonizou The Octagon e, num jogo de olho por olho, os grandes estúdios não tiveram outra alternativa senão reparar. A Columbia Pictures deu uma oportunidade a Chuck com Silent Rage, que foi filmado em apenas 30 dias e arrecadou mais de 10 milhões de dólares. No mesmo ano, MGM enviou Chuck a Hong Kong para protagonizar Vingança Forçada, que arrecadou milhões. Depois veio McQuaid, O Lobo Solitário. Em 1983, a Orion Pictures apoiou o filme, e os fãs adoraram. Naquele momento, Chuck já não era apenas um artista marcial, era um astro de ação completo. O melhor ainda estava para vir. Em 1984, Chuck assinou um grande contrato com a Canon Films. O seu primeiro projeto, Desaparecidos em Ação, mudou tudo. Chuck dedicou o filme à sua morte no Vietnã. O filme acabou por fazer tanto sucesso que fizeram sequelas. Foi aí que Chuck se virou para as séries de TV. Depois de rejeitar a ideia durante algum tempo, finalmente encontrou a série certa, Texas Ranger. Tal como Cordell Walker, Chuck não teve de procurar inspiração em lugares distantes. A personagem era muito parecida com ele, Patty Cherokee. Patty irlandês, veterano do Vietnã e artista marcial. A série em si foi filmada a apenas algumas horas da casa de Chuck, no Texas. Texas Ranger trouxe grandes histórias, lições de moral muito necessárias e muitos pontapés rotativos. A série durou 9 temporadas, com mais de 200 episódios. Chuck estava mais famoso do que nunca, mas a sua vida pessoal não era perfeita. No final da década de 1980, o seu primeiro casamento terminou ao fim de quase 3 décadas, em parte devido a um caso extraconjugal que levou ao nascimento da sua filha Gina. Ainda assim, Chuck não desistiu do amor e, no final da década de 1990, aos 58 anos, conheceu Gina O'Kelly durante um jantar. No dia seguinte, ela estava no set de filmagens de Walker, Texas Ranger, e logo começaram a namorar. No início dos anos 2000, quando Chuck tinha 61 anos, casaram-se. Pouco tempo depois, ficaram surpreendidos ao descobrir que estavam à espera de gêmeos. A princípio, o médico pensou que era apenas um bebê, mas depois revelou que eram 2. Chuck quase desmaiou com o choque, mas os 2 filhos nasceram saudáveis, e Chuck decidiu afastar-se da carreira cinematográfica para os criar. Era de esperar que o nome de Chuck Norris fosse esquecido com a chegada das décadas de 2010 e 2020. É verdade, não foi? Porque a era das redes sociais decidiu homenagear o inigualável Chuck Norris com memes sobre a sua perseverança enquanto lutador a inundarem a internet. Em meados da década de 2020, estimava-se que o patrimônio líquido de Chuck rondava os 70 milhões de dólares. Este número surpreendeu os fãs, mas Chuck tinha feito escolhas imobiliárias muito inteligentes, além de outros investimentos estáveis e anos de ganhos nos bastidores. Foi também um autor de best-sellers. Escreveu sobre tudo, desde artes marciais à política. Títulos como Black Belt Patriotism e The Justice Writers venderam bem e aumentaram os seus rendimentos. Ele também transformou a sua imagem num negócio. Lançou 2 marcas, Seaforth Premium Water e Lone Wolf Ranch Pets. A marca de água veio diretamente do seu rancho no Texas. A empresa de ração para animais de estimação foi criada com a sua esposa Gina e inspirada nos seus cães. Existe também o Lone Wolf Ranch, em Navasota,
Não, Texas não é apenas a sua casa, mas também onde a água Seaforth é engarrafada. O rancho tem uma enorme fábrica de engarrafamento, um centro de treino de artes marciais e até um lago privado. A propriedade abrange dezenas de milhares de hectares e foi concebida para ser autossuficiente, tal como o próprio homem. Chuck Norris lutou pela vida desde que nasceu e continuou a lutar até conseguir tudo o que queria. Agora, luta contra o envelhecimento e, conhecendo-a, provavelmente venceria novamente.